Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet-MG, a voz dos alunos das escolas públicas. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem e da Rádio FMG Educativa. É muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que vem se tornando um assunto muito presente nas instituições de ensino. Vamos compreender mais sobre os desafios das novas tecnologias na educação. Estes desafios podem ser encontrados por toda parte. Conforme uma pesquisa realizada pelo IBGE, mais de 80% dos estudantes brasileiros têm acesso à internet desde 2019. No entanto, não podemos nos basear somente em números, é preciso se atentar à realidade brasileira. De acordo com outra pesquisa feita pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, cerca de 98,4% dos estudantes de escolas particulares tinham acesso à internet em 2019. No ensino público, esse número cai para 83,7%. Essa diferença pode ser vista de maneira ainda mais clara entre as grandes regiões do país. No Norte e Nordeste, o percentual de estudantes da rede pública que utilizaram a internet foi de 68,4% e 77%, respectivamente. Nas demais regiões, esse percentual variou de 88,6% a 91,3%. Geralmente, a falta de dispositivos tecnológicos nas escolas, ou até mesmo dispositivos que não estão em bom estado, são um dos principais desafios encontrados. Além disso, há também os alunos que não possuem acesso à rede em casa e ou não têm um equipamento que possam utilizar quando não estão na escola, por exemplo. Outro ponto importante nessa discussão se dá através da situação de estudantes que possuem algum tipo de deficiência. Normalmente, as dificuldades são ainda maiores. Para entendermos melhor sobre esse assunto, vamos receber hoje aqui um pessoal de escolas públicas e privadas do estado de Minas Gerais. Abrindo a conversa, apresento a vocês a professora Alexandra Reis. Oi, Alexandra, seja bem-vinda. Conta pra gente um pouco sobre você, sobre a sua formação. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer conversar com vocês do Pensar Jovem. Meu nome é Alexandra, eu sou mãe de 2 meninas lindas, tenho 3 cachorros, 2 gatos. Eu sou professora da rede pública e também da rede particular. Atualmente eu leciono para alunos da EJA e do 9º ano, na Escola Municipal Sérgio Miranda. Eu fiz meu mestrado no Cefet em estudos de linguagens e fiz também minha pós-graduação em leitura e produção de texto na PUC. Muito legal conhecer um pouco mais sobre você, Alexandra. Agora nós gostaríamos de saber se você é uma professora Team Tecnologia ou não. Caso seja adepta às tecnologias, conta pra gente como você lida com elas em sala de aula e quais são os desafios encontrados por você. Olha, eu acredito que não se trata mais de ser adepto ou não à tecnologia. A questão é que com a pandemia, todos nós professores tivemos de nos adequar a uma nova realidade, né? Mesmo aqueles docentes que eram avessos ao uso dessas ferramentas, eles tiveram de se adaptar. E a própria BNCC, ela traz como prática de linguagem ferramentas como a produção de textos, vídeos, áudios, né, podcast e a disponibilização desses recursos aí nas redes sociais, em ambientes da web, né? Enquanto professora de português, eu não posso ignorar esses novos gêneros. E os alunos gostam de assistir vídeos, de interagir com jogos sobre a matéria em sala de aula, né? E eu também acho bacana propor isso para eles. Então, pensando e vivendo aí o contexto da escola pública, isso é sempre um desafio. Na pandemia, por exemplo, nós passamos a ter um projetor em cada sala,
No entanto, muitas vezes a iluminação não colabora muito para passarmos alguns vídeos, ou quando propomos uma atividade com o uso do celular, né? A internet não funciona direito. Então, trabalhar com as tecnologias em sala vai além do próprio conhecimento tecnológico do professor, né? É preciso recursos que funcionem efetivamente. Na minha escola existe assim um grande esforço, sabe, por parte da direção em buscar meios, né, meios para que possamos explorar essas ferramentas. Mas eu confesso que em função desses impasses, eu acabo usando menos do que realmente eu gostaria. Entendi, Alexandra. Agora, pensando em todo esse contexto que nós estamos vivendo atualmente, o que você pode nos dizer sobre o uso das tecnologias em sala de aula? Ou melhor, o uso das tecnologias na educação no Brasil de modo geral, mas levando em conta de que estamos pensando em colégios da rede particular da capital mineira. Veja bem, não podemos ignorar, né, que o uso de recursos tecnológicos faz parte do nosso dia a dia, né, e que devemos usá-los aí como aliado em nossa prática pedagógica. Eu acredito que a escola, ela tem esse papel de orientar e promover o uso dessas ferramentas. Muitas vezes, em situações simples, nós podemos incentivar os nossos alunos a usarem esses recursos, né? Semana passada, por exemplo, um aluno meu machucou o dedo e ele não conseguia copiar do quadro. Então, eu pedi que ele respondesse as questões no celular, já que ele conseguia digitar. Eu tenho um outro aluno na EJA, que é um senhor e que prefere tirar foto do quadro para copiar a matéria em casa com mais tranquilidade. Então, o aluno ele precisa aprender, né, a usar esses recursos e se tornar cada vez mais protagonista, mais autônomo em seus estudos. Da mesma forma que o nosso aluno ele precisa aprender a interpretar um conto, ele também precisa aprender a interpretar um emoji, a encaminhar um e-mail. E para isso, nós precisamos fazer o uso dessas ferramentas tecnológicas em sala de aula. Então, elas são fundamentais hoje. Eu acredito que nós precisamos mostrar para os nossos alunos que a internet ela não é apenas um entretenimento, ela é uma forma de aprender, de obter informação. Agora, nós não podemos ignorar que há uma discrepância, sim, né, no uso tecnológico quando se trata da escola pública e da particular. Como eu mencionei anteriormente, nós temos muitos desafios para vencer aí na escola pública. É preciso, né, que se invista cada vez mais em materialidade, na formação dos professores, principalmente na escola pública, para que haja, né, efetivamente o uso dessas práticas, né, pedagógicas na sala de aula. Pensando agora no contexto pandêmico, quais observações você ressalta para a gente sobre as mudanças que ocorreram no período que antecedeu a pandemia, durante a pandemia e sobre esse cenário mais flexibilizado em que estamos inseridos no momento? Como foi para você ter que se adaptar à nova realidade? Foi preciso estudar mais para que você conseguisse seguir com suas aulas? E em relação aos equipamentos, foi preciso providenciar um equipamento melhor que te desse um maior conforto para trabalhar? É interessante essa pergunta sua sobre as questões tecnológicas que antecederam a pandemia, porque um dia desses eu estava trabalhando um texto com os meus alunos que abordava justamente o fato de os professores terem de se preparar para essa revolução tecnológica. Mas o fato interessante é que essa reportagem era antiga, era de 2010. Ou seja, essa discussão sobre usar cada vez mais esses recursos tecnológicos em sala de aula não é algo recente, né? E durante a pandemia, as escolas tiveram de se adaptar muito rápido, né?
a uma nova realidade e foi algo muito desafiador. Nós, professores, tivemos de fazer cursos, estudar por conta própria. Eu me lembro que logo no início, a escola solicitou que gravássemos aulas para os alunos. E realmente eu não sabia como fazer isso, né? Daí eu gastei 12 horas para fazer uma gravação de 15 minutos. Pensa bem, né? Foi uma loucura. Foi um período de muito aprendizado, mas de muito sofrimento também. Eu tive de aprender a usar o Teams, o Meet, o Classroom, muitas ferramentas, porque eu trabalhava em escolas distintas e cada uma usava um recurso diferente. Então, foi necessário também, né, fazer, né, aulas diferentes, criativas, para poder chamar a atenção dos alunos, né, uma vez que eles estavam em casa e usando esses recursos, né, tecnológicos. Isso tudo, gente, com cursos rápidos, né, com os colegas de trabalho ajudando uns aos outros, né, eu tive de comprar mais de um computador aqui para casa, para atender a demanda das escolas, né, também acabei desenvolvendo dores nos braços, nas mãos, por ficar até 12 horas em frente ao computador. Eu acredito que foi um processo de aprendizado bem complicado, mas foi um aprendizado, né? E penso que antes da pandemia eu já usava sim os recursos tecnológicos, mas durante a pandemia houve realmente assim uma transformação muito brusca e sofrida em relação ao uso dessas novas tecnologias, e hoje eu percebo que eu uso bem mais do que eu, né, usava antigamente. Então, é um processo complicado, sofrido, mas que promoveu, sim, transformação. Alexandra, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que muitas dúvidas foram sanadas e muitas pessoas também ficaram por dentro desse assunto que é tão importante. Configurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Instalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, mare, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga.
Oi, pessoal. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui de novo e trazendo um assunto tão importante. Vamos abrir a conversa agora para os estudantes e já vamos começar com uma estudante muito especial que vai chegar aqui respondendo uma pergunta muito importante. Ana Clara, é biscoito ou bolacha? Oi, Bárbara. Oi, ouvintes. É um prazer estar aqui. E como a Bárbara pediu, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho 18 anos de idade, recém-completos, e eu estudo no Santo Agostinho de Contagem, no Riacho, desde os meus 10 anos. Bom, eu gosto muito da minha escola. Com certeza ela contribuiu para os meus hobbies também. No meu tempo livre eu gosto de escrever, desenhar, ler e passar tempo com a minha família, principalmente. Sobre a sua pergunta super importante, eu acho que é biscoito. Concordo 100% com você, Ana. É biscoito, exceto quando for bolacha. Deixa eu contextualizar você e os ouvintes que estão sintonizando agora. Nós estamos falando de tecnologia na educação, ou melhor, dos desafios de se inserir e adequar a tecnologia à educação. Hoje é quase impossível viver sem acesso à internet. A pandemia catalisou o processo tecnológico e agora a tecnologia está em todos os lugares, inclusive na educação. Diz pra gente um pouquinho sobre o uso da tecnologia na sua escola, Ana. Então, Bárbara, como você disse, o uso da tecnologia foi revolucionado nesses últimos anos e eu acho que a minha escola tem lidado bem com isso. Não tem como falar sobre o nosso uso atual das tecnologias sem pensar nesses 2 anos de pandemia, então eu gostaria de comentar um pouco sobre o que a gente viveu nesses 2 anos. Durante o início do processo foi bem complicado para até adaptar as aulas, adaptar as atividades, adaptar as plataformas, mas eu acredito que a equipe de informática se esforçou muito para fazer isso. Aqui na escola, a Valquíria e o Flávio, que são da equipe técnica, sempre ajudaram muito os professores e os alunos. Eles sempre estiveram dispostos a atender a gente durante o dia, até mesmo à noite eles estavam dispostos. E assim, a gente usou o Teams para fazer as aulas online e usamos o Conexa, que era a nossa plataforma de estudos. Só que ao longo desses 2 anos, algumas demandas dos alunos e dos professores fizeram perceber que o Conexa precisava de algumas mudanças. Então, a equipe de informática de todas as redes do Colégio Santo Agostinho criou uma nova plataforma, que é o Campus, e inclusive o Campus ele já está num segundo modelo de adaptação. A primeira mudança veio em 2021 e essa semana começou a valer um novo campus para a gente, que também foi desenvolvido pela escola. Então eu acredito que, diante de tudo isso, a escola ela se esforça muito para aplicar as tecnologias dentro da sala de aula. A plataforma Campus ajuda muito a gente e é aplicada em outras escolas também. É por meio dela que nós fazemos as atividades avaliativas, entregamos os nossos para-casas, fazemos algumas avaliações, nós recebemos as notas das provas, dos simulados pelo Campus. Então, é muito bom. O Campus, inclusive, tem um índice que mostra pra gente como que está o nosso desenvolvimento em cada matéria e no geral. Então, tem ajudado muito na organização, tanto para os alunos quanto para os professores. Eu acho que a melhora ela vem com o tempo, sabe? Eu acho que para as demandas de hoje, para os alunos de hoje, para as questões de hoje, a escola está muito bem equilibrada. Acredito que à medida que o tempo for passando, vão ser necessárias novas mudanças, porque eu, por exemplo, estou na 3ª série. Então, eu vivi um modelo de educação que provavelmente não vai ser o mesmo que a minha irmã vai viver no ensino médio. Então, eu acredito que novas demandas vão surgir e eu espero que não só a minha escola, mas como a educação brasileira como um todo, possa responder bem a elas. Antes de finalizar esse tópico, eu queria contar algumas situações que aconteceram durante a pandemia, que eu acho que servem para ilustrar a relação da minha escola com as tecnologias. A começar pelo meu professor de biologia,
que, na falta de internet em casa, deu aula num posto de gasolina. Isso foi uma situação muito inusitada, porque ele tinha todos os motivos para não dar aula naquele dia e ele se esforçou pra caramba para dar aula pra gente, ao ponto de sair de casa e parar num posto de gasolina para usar a internet de lá. Então, eu acho que esse caso ilustra a dedicação dos meus professores, sabe? E olhando para essa dedicação, percebendo isso, não tem como a gente não querer usar a tecnologia de uma forma mais benéfica, mais consciente, porque a gente viu os nossos professores se esforçando muito durante a pandemia e quando eu pensava nesse esforço, eu falava, não, eu posso melhorar, eu posso me dedicar mais, porque se eles estão se dedicando, tem algo que eu posso fazer também para corresponder a isso. Outro exemplo legal é em relação à galera da informática, porque eles montaram durante a pandemia simplesmente a versão da nossa escola no Minecraft. Um dos funcionários lá da escola, o Bruno, montou toda a estrutura do colégio nesse jogo e serviu inclusive para alunos que estavam fazendo o processo seletivo para entrar na escola fazerem a visita virtual, que normalmente acontecia presencialmente na escola. Então, esses alunos ganhavam uma senha e um login provisórios e podiam visitar as dependências da escola. A gente conseguiu acessar isso também durante um evento da escola que aconteceu online, que é a Simulação Interna Agostiniana de Contagem, a SIAC. O Bruno mostrou para a gente durante a simulação como que era a nossa escola. Ele meio que ilustrou a SIAC nesse jogo. Então foi muito bacana, foi algo assim extra, sabe? Eles fizeram algo para além do que precisavam. Então eu acho que isso mostra muito o esforço da escola, a dedicação deles em entregar um ensino de qualidade, porque eles foram além do que precisavam. E, meu Deus, eu queria muito que todos os alunos do Brasil pudessem ter um acesso tão de qualidade à educação e à tecnologia desse jeito, porque enquanto muitas escolas, a maioria, não teve o básico, eu sou privilegiada em poder falar, sabe, que a minha escola teve algo para além do necessário. Então eu espero de verdade que a gente ainda consiga uma revolução desse país, que todo mundo tenha acesso pelo menos ao básico. Incrível! Ser dedicado aos estudos é muito importante, mas ter professores tão comprometidos é um grande diferencial. Nós temos acesso a muitos meios de conhecimento, certo, Ana? É Twitter, YouTube, Facebook, o Google, mas esses meios eles também acabam sendo grandes fontes de entretenimento. Como você utiliza esses meios nos seus estudos? Eu acredito que depois desses 2 anos de pandemia não tem como falar de educação sem falar de tecnologia. Mesmo antes disso, a minha geração já estava extremamente associada à tecnologia e à internet, porque nós crescemos usando computadores, aprendendo a jogar no celular, a fazer pesquisa, a ouvir música. Então não tem como pensar o nosso ensino, a educação da minha geração, sem pensar em tecnologia. Nesse sentido, eu uso muito a internet, notebook, celular para poder estudar, principalmente para fazer pesquisas, para consultar informações, consultar sinônimos para redação. Mas eu não tenho certeza se o meu uso da tecnologia é o melhor, para ser sincera com vocês, porque eu acredito que às vezes eu exagero no uso, como você pontuou, em relação às redes sociais. Eu acho que eu ainda preciso melhorar nisso, de não usar o meu tempo no celular para ficar nas redes sociais quando eu deveria estar estudando alguma coisa. E confesso que tem sido uma dificuldade, sempre foi para os meus professores, mas depois desses 2 anos de pandemia, na volta ao ensino presencial, tem sido uma dificuldade lidar com os alunos usando o celular dentro de sala de aula de forma indevida. Tem sido um dos nossos principais debates dentro de sala de aula, como fazer para aplicar isso de uma forma que seja benéfica tanto para os alunos quanto para os educadores. E confesso que a gente ainda não chegou numa solução, mas acho que faz parte do processo, né? A gente ir adaptando à realidade, porque também não tem como
mas querer excluir o celular da sala de aula. Então, acho que são necessárias medidas para aplicar ele de forma adequada, como alguns professores vêm tentando fazer. Eu tenho um professor que tem um blog de estudos, então ele permite que a gente use o celular para abrir o blog dele dentro de sala, e aí a gente acompanha os slides que ele está passando no projetor pelo blog. Então, isso ajuda bastante também. Então, confesso que eu não sou muito otimista em relação ao uso das redes sociais como forma de obtenção de conhecimento. Provavelmente essa opinião contraria a maior parte da opinião das pessoas da minha geração, mas eu acredito que nós nos acostumamos a ver as redes sociais como um meio de divertimento e não de estudo. E isso influencia no tipo de conteúdo que essas redes sociais apresentam. Então, eu acredito que o WhatsApp, o Facebook, o Pinterest, que eu também uso muito, servem para fazer algumas pinceladas, alguns comentários sobre os conteúdos, mas não para aprofundá-los de fato. Eu acredito que para fazer um ensino completo, um estudo completo, sites especializados são melhores. Por isso, eu gosto muito de usar o YouTube e o Google, pesquisar alguns sites como Brasil Escola, Infopédia, Toda Matéria, que são sites simples, mas com informação de qualidade, informação confiável. E eu acredito que o YouTube contribuiu muito para o meu aprendizado durante a pandemia, porque eu assisti a vários vídeos, diversas matérias no YouTube, e vários professores também postaram vídeos nessa plataforma. Alguns professores indicavam vídeos de outros colegas, alguns postavam vídeos autorais, então contribuiu muito para o nosso ensino, foi uma ferramenta assim, muito bem utilizada. Hoje eu estudo, acho que com bastante frequência por meio do YouTube e do Google, principalmente se considerar que todo dia eu faço alguma pesquisa, mesmo que simples, sobre algum conteúdo. Ana, escola e pais. Como eles estão lidando com essas tecnologias? Como é que você vê esse movimento entre os seus pais e a sua escola quando o assunto é tecnologia na educação? Então, eu sou toda elogios para minha escola, acho que já deu para perceber. Então, sim, eles nos ensinam muito sobre como utilizar as tecnologias dentro de sala de aula e estudar por meio delas de forma benéfica. E eu acho que os meus professores, principalmente, se esforçam muito para nos ensinar, nos direcionar nesse sentido. Uma das minhas grandes referências dentro de sala de aula é o meu professor de História, o Décius, porque ele tem um blog no qual ele posta vários conteúdos, ele posta PowerPoint, gráficos, infográficos, questões sobre todos os conteúdos que ele dá dentro de sala de aula, e ele permite que durante as aulas a nossa turma acesse o conteúdo dele pelo celular, enquanto ele está passando os slides no projetor. Então isso nos ensina a usar a tecnologia de uma forma moderada e consciente para estudar. E dentro de casa também, eu acho que até por um reflexo dessa forma de usar a tecnologia dentro da escola, dentro de casa eu tenho aprendido também a fazer isso. Sempre que eu falo com os meus pais, pai, estou com uma dúvida nessa matéria, eu não estou conseguindo entender isso que os professores explicaram. Aí a minha mãe e o meu pai falaram, tipo, não, pesquisa isso na internet, faz uma pesquisa, vê uma videoaula. Então eu acho que tem sim esse incentivo, até porque a família toda reconhece a importância do uso das tecnologias na educação, né? É um combo perfeito, porque a minha mãe é professora e deu aula durante a pandemia, e o meu pai é técnico de informática, então combina tudo. E é isso. Falando dessa dupla dinâmica de professora e técnico de informática, eu acho que os dois me ensinaram muito sobre como usar bem as tecnologias em casa durante esse período remoto, porque, por um lado, eu tinha o meu pai para ajudar com o técnico, né, para me ajudar com o notebook e tal, e, por outro, eu tinha minha mãe. Eu vi o esforço da minha mãe para dar aula durante a pandemia, o tanto que ela se esforçou
para entender como funcionavam as plataformas das escolas em que ela trabalhava, para fazer atividades com os alunos que correspondessem à metodologia, ao tempo, né, que a gente estava vivendo. Então eu vi ela se esforçando muito, trabalhando até tarde, adaptando atividade, mudando aula. Então isso me deixa muito orgulhosa, sabe? Não tem como eu ser displicente em relação ao uso de tecnologias, tendo em casa 2 referências tão boas de como fazer o trabalho dar certo. Ana, você está num ambiente muito propício para o seu crescimento e eu tenho certeza que você vai ao infinito e além. Eu agradeço muito a sua participação aqui e antes de passar a voz para outros estudantes, diz para nós aqui seus sites ou influências na educação favoritos. Então, vou indicar por matéria, começando por história. O blog que eu comentei chama Enem Cultura Pop e é muito legal, principalmente para quem gosta de Marvel e de quadrinhos. O Décius gosta demais disso, então ele aplica esses conteúdos a todo o material que ele produz. Eu aprendi Thomas Hobbes e John Locke com o Capitão América e o Tony Stark, então é muito bacana mesmo. E ainda em história eu indico o canal Nerdologia, que para mim, além de ensinar o conteúdo, aprofunda de uma forma sensacional. Tem vários vídeos não só sobre história, mas sobre ciências também, e dá para aprender muita curiosidade legal. Sobre biologia, eu indico o canal do YouTube do meu professor, que chama Zé Anselmo Biolocos. São vídeos que ele gravou durante a pandemia, com matérias da 1ª à 3ª série do ensino médio. Então, são vídeos ideais para quem está estudando para o Enem, para fazer esse ano, o ano que vem. Eu acredito que ele explica muito bem. Tem matérias desde genética a botânica, tem muita coisa lá. Por fim, eu indico para física o perfil do Instagram do meu professor, que é @prof.enio, com 2 N's. Eu acredito que essa plataforma é interessante porque ele faz muitos experimentos. Então, ele tira essa frustração da 3ª série de ver só matemática da física, como ele gosta de falar. E mostra pra gente um pouco dos experimentos mesmo da física prática, que é a parte mais legal. Então, eu acho que é muito bom para ajudar a construir um significado sobre física, sabe? Ainda mais depois de 2 anos de pandemia. Então, é basicamente isso. Muito obrigada pelo convite para participar do programa. Estou aqui sempre que precisar. Espero que a gente tenha outras oportunidades juntos. Tchau, tchau. Máscara. Não abandone o seu futuro. Dê duro. Lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista não desista do seu futuro. Não desista da educação. Se não dá pra ir pra escola agora, não deixa a escola. Fica longe de você. Ligue, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender. O mundo parou, mas ninguém vai te parar. Tá chato, tá dureza, tá. Mais uma certeza, tem. Quem não parar vai chegar lá, meu bem. Não desista, resista sim. Não desista não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não desista, resista sim. Não desista não desista.
desista do seu futuro, não desista da educação. Não abandone o seu futuro, dê duro, lute por ele. Não abandone o seu destino, só o ensino te leva lá. Não abandone você mesmo, recarregue pra recomeçar. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, quem não parar vai chegar lá. Olá pessoal, sou a Yara, extensionista do Pensar Jovem. Sabemos que os estudantes de escolas públicas não têm tanta acessibilidade às tecnologias como os estudantes de escolas particulares. Para entender melhor sobre o assunto, convidamos a Isabelle para participar conosco aqui hoje. É um prazer tê-la aqui conosco, Isabelle. Para que nós e nossos ouvintes possamos entender melhor o cenário, conte para nós, como é o uso da tecnologia na sua escola? Há equipamentos tecnológicos para que os alunos possam usar? Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou Isabelle Luiz Gonçalves, tenho 17 anos, estudo na Escola Estadual Manuel Martins de Melo, no município de Ribeirão das Neves. Estou cursando o 3º ano do ensino médio, porém concluí em julho o curso técnico em logística. Isabelle, você disse que está no 3º ano do ensino médio, então já está quase se formando. Pensando na estrutura da escola, no seu acesso às tecnologias e em como as coisas têm evoluído, qual sua maior dificuldade como estudante de escola pública? Bom, o uso da tecnologia na minha escola é bem escasso, porque dividimos a escola em duas organizações, estadual e municipal. Devido a essa divisão, a sala de informática que os alunos da rede estadual usaram passou a ser Secretaria da Escola Municipal. A sala de informática há um número pequeno de computadores que atende uma turma apenas em agrupamentos, né? Não é suficiente para as demandas da escola. Você foi jovem aprendiz e agora já está empregada em uma empresa de tecnologias. Isso é muito bom, né, Isabelle? Pensando nisso, no que você faz no seu trabalho, nas experiências que você tem algo que gostaria de mudar no ensino público? Que você sente que seria importante os alunos terem conhecimento? Durante todo o meu percurso escolar, sou aluna da escola pública. A maior dificuldade é a falta de despreparo em relação à organização tecnológica. As salas das escolas deveriam ter projetores, computadores que facilitariam a organização dos alunos, dos professores e a motivação de relação dos alunos. O que eu mais gostaria de mudar no ensino público é a forma que eles ensinam o conteúdo, e o que seria importante para os alunos terem conhecimento, para mim, é o Word, o Excel básico, o PowerPoint, para quando eles chegarem no mercado de trabalho, eles terem uma noção e não chegar inexperiente ali na área em que ele for atuar, né? Isso para mim seria muito importante, pois quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, aqui onde eu estudo não tinha nenhuma estrutura física, assim, para me apoiar. Então, eu cheguei na minha área, assim, totalmente inexperiente. Ou seja, onde eu estou hoje foi aonde eu aprendi o Word, o Excel, o PowerPoint. E isso eu acho que seria muito importante para todos os alunos. Independente se for do 3º ano dos pequenos ou 3º ano do ensino médio, acho que ele deveria ser uma regra para todos. Muito obrigada pela sua participação, Isabelle. Agradecemos a participação de todos no programa de hoje, em especial nossos convidados, professora Alexandra, professora Isabel e as alunas Ana e Isabelle. Foi um prazer contar com vocês nesse programa lindo. O Pensar Jovem Fazer Sentido, projeto aprovado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e coordenado pela professora Carla Moreira, convida vocês, alunos e professores de escolas públicas, a participarem dos nossos debates aqui no programa e nas redes sociais. Nosso Instagram é o @PensarJovemCefetMG e no Twitter nós somos o @PensarJovem. Todas as informações sobre como enviar suas propostas estão lá. Desejamos a todos uma ótima noite. Agradecemos a audiência e até a próxima!